vamos dar início a mais um podcast aqui do Secov Zona Sul, falando sobre negócios imobiliários. Hoje vamos bater um papo aqui com uma colega de mercado, colega do associativismo, que tem participado bastante conosco aqui também dentro das atividades do Sistema FEComércio. Hoje já está como presidente do Secov Centro Gaúcho. O Secov, que é essa instituição que acolhe as empresas do mercado imobiliário, e aqui dentro do nosso estado, né, nós temos 3 bases: Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas. Na mesa aqui, Pelotas e Santa Maria, batendo esse papo sobre mercado imobiliário. Então, Lisiane, primeiro agradecer a ter aceitado o nosso convite, e segundo, pedir que fala um pouquinho aí da tua trajetória no mercado imobiliário, como que tu foi te aproximando do associativismo e agora como presidente também do Secov Centro Gaúcho. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos que a gente juntos, né? Eu acho muito legal a parte dos Secovs, os 3. Nós somos muito unidos. Eu acho isso muito legal porque, como se diz o ditado, né? A união faz a força. Com certeza. Eu falo até a questão eu digo que são administrações independentes, mas ações em conjunto. Exatamente. E é um grande aprendizado, porque eu, como presidente do Secov, foi a gestão do ano passado, né, que a gente começou. Já era da diretoria do Secov antes. Sim. Mas para falar um pouquinho do meu histórico, né, para o pessoal que está me escutando, eu sou corretora de imóveis há 18 anos. Hoje tenho a minha própria imobiliária, que esse ano vai para 8 anos. E aí comecei em função de que a nossa cidade, ela é uma cidade pequena. Sim. E os empresários de lá acabaram me convidando para participar da diretoria. E aí a gente... Mas Santa Maria acho que tem a mesma característica de Pelotas, assim, ser o polo da região. Eu entendo assim, conheço um pouco ali, porque tem a UFSM, enfim, tem todo um movimento nessa área estudantil, também tem os quartéis, né? Como é que tem essa questão regional? O pessoal vai muito para Santa Maria? Sim, nossa região recebe bastante gente de fora, não só para estudar, nível militar também, o setor jurídico também é bastante forte. E investidores também, claro, né? Porque a gente vive do agronegócio na nossa volta. Então, o pessoal acaba indo a Santa Maria para... É o que movimenta o nosso Brasil. Né? Exatamente. Brasil, eu sempre falo essa questão da riqueza que tem e do potencial também que tem. Eu às vezes vibro lá na nossa região. E agora, recentemente, fazia um estudo, não sei como é que é Santa Maria, depois tu conta para nós. Antigamente a gente falava muito Pelotas e Zona Sul é arroz. Mas hoje tem arroz, tem soja, tem as oliveiras aí, o azeite, a azeitona, e tem o vinho, que está também, as vinícolas. Então são vários... Questão do reflorestamento, das madeiras. Tem uma série de culturas que chegaram lá para a nossa região. A gente teve um período anterior também trabalhava muito as frutas, o pêssego, enfim. Então tem vários movimentos, né, que vão... às vezes mudando no decorrer do tempo. Santa Maria, qual é a área o que tem mais de produção lá? Na região lá, eu acredito que seja a soja, bastante forte. Bem no nosso ladinho lá também, as oliveiras agora começaram a produzir. Está pegando uma força. Bastante grande ali no Recanto. Sim. E boi, né? Bichos, assim, eu acho que é bastante forte também, mas soja acho que predomina. Para nós, quando já vai chegando mais ali pro lado do Pampa, de Bagé, que aí começa a ter bastante gado. Tem bastante gado lá na Zona Sul também, mas a região do Pampa ela é muito pela pastagem. Depois você vai pro lado do Uruguai também, né? Tem quem vai mais fronteiriço, assim, também tem bastante gado. Tem uma pujança. Uruguai tem vinho também. Tem uma pujança, assim, um movimento bastante significativo que acaba impactando na nossa área, que é mercado imobiliário, que é movimento dentro desse segmento. Vocês atuam também na área rural ou mais na área urbana? Como é que é o movimento na parte de locação, de vendas? Qual é o movimento da tua empresa, assim, o movimento que as empresas que estão ligadas ao Secov têm mais trabalho? Assim? As empresas ligadas ao Secov é mais venda e locação. Não é muito parte rural, mas Santa Maria tem empresários que trabalham bastante focado nisso, né? Sim. Mas ligados ao Secov é bastante venda, acho que é o
prato principal. É. E locação também. Tem empresas bastante fortes, bastante antigas que acreditam muito nessa parte do associatismo, da questão da união, da nossa representatividade para as empresas de lá, né? Agora, inclusive, trabalhamos bastante, né, Sérgio, nas nossas CCTs, que é o nosso principal foco também, representar... Vou aproveitar essa tua fala para essa questão do associativismo e para quem está nos escutando, a importância que tem os sindicatos empresariais nessa relação. Porque nós fizemos os processos de negociação coletiva com as categorias dos trabalhadores, das empresas imobiliárias, dos trabalhadores também dos condomínios. E, além disso... Sim, acho que é o único sindicato que tem 2 CCTs, inclusive, né? Trabalho em dobro. O trabalho é em dobro. A questão também da representatividade, da defesa da categoria, que é fundamental, onde eu destaco essa retaguarda de apoio que a gente tem aqui junto ao Sistema FEComércio, que nos dá, eu esses dias até comentava isso, dá uma tranquilidade de trabalho, porque tem uma equipe técnica aqui muito qualificada e muito atenta a tudo que pode impactar o negócio imobiliário lá na ponta, as empresas, que às vezes não é tão percebido pelo empresário. Como é que tu faz a tua visão antes de chegar no associativismo e agora acompanhando? O que tu vê de mudança no sentido de entendimento e até de melhoria no teu trabalho dentro da empresa? Sim. Até acabei de sair de uma reunião que é o CAL, né, que é o dos assuntos legislativos, que é muito empoderado a questão da nós termos esse, dentro do Secov, nós estarmos ligados à FEComércio, porque nos ajuda extremamente, ao máximo, a questão da defesa dos interesses de todos os empresários. Então, a questão da gente defender as classes, inclusive agora nas convenções coletivas, que é inúmeras as reuniões, a gente tem um trabalho técnico de exemplar qualidade, que inclusive nessa fala eu convido a todos que nos escutam a possibilidade de vir conhecer a FEComércio, né? A gente pode, o Sérgio, eu e todos os outros sindicatos têm a liberdade de trazer quem tem interesse a conhecer aqui a casa, que a casa é de todos, mas dos assuntos que realmente chegam lá na ponta, já com as defesas anteriores e na prática, né? Isso também, eu sempre vou, como é que diz? A gente vai conversando, né, e eu vou pensando aqui em várias questões. Quando tu fala que a casa é de todos, eu digo que o Secov é de todos e para todos. Para todos. Quando as empresas começam a ter essa percepção de que esse trabalho em conjunto, que o associativismo, que todas esse pensar também, né? A gente às vezes refletir, dividir com os outros. Tem outra frase que eu gosto de usar, que é quanto mais eu divido, mais eu multiplico, porque potencializa a nossa capacidade de ação. Eu vejo a importância de estar nesse segmento. Claro, já estou um pouco mais de tempo, né, que tu envolvido com essas questões associativas, mas o quanto ela muda a nossa visão perante o mercado, as nossas possibilidades também de atuação, porque a gente está muito mais embasado, muito mais preparado. Então isso dá uma possibilidade de uma negociação mais tranquila, mais segura. E por isso que o que tu falou acho que é super importante, né? A gente fazer e tentar aproximar cada vez mais empresas para que estejam próximos aos Secovs, para que estejam próximos à FEComércio, e essa troca vai fazer com que elas se desenvolvam bastante dentro do mercado. Sem sombra de dúvidas, porque traz a visão de quem está lá na ponta, de nós empresários, mas nós dois, por exemplo, aqui já mais dentro do assunto, né? Mas ao empresário que é ligado ao Secov, ao associativismo, que é nosso associado, lá na ponta que venha mais, trabalhe mais ou busque mais conhecimento dessa importância do Secov em função das discussões, daquelas tributações, daquelas até leis. Provoque também. Se provoque, inclusive, né? Venha tirar suas dúvidas, venha propor soluções. Eu acho que esse movimento contínuo também faz com que a gente venha trazer essas demandas aqui para dentro do sistema. Eu estou sempre que posso ter em contato com alguma das assessorias e sempre trazendo
e também fazendo trocas, né? Ao mesmo tempo que eu trago necessidades, também levo soluções. Sem A gente sombra de tem dúvidas. esse processo de uma construção em conjunto que tem agregado muito dentro das empresas que estão junto conosco. A gente começa a compartilhar e ver que tem várias possibilidades, inclusive agora vai ser disseminado para todas as cidades, vai chegar para vocês também em Santa Maria. Foi rodado um piloto em Pelotas de um projeto onde são treinamentos e qualificações para os colaboradores das empresas, com todo o know-how, com todo o conhecimento que o Senac e que seus professores lá têm para transmitir. Isso vai fazer o quê? Com que as empresas também melhorem o produto e o serviço que elas entregam para quem busca seus serviços lá, as suas lojas, enfim. E por isso provocar, né, Sérgio? Claro. O empresário, esse lá na ponta, a entender melhor tudo que ele tem de benefícios em estar associado ao Secov. Porque às vezes na correria do dia a dia, e essa qualificação, inclusive, que tu falou, que eu acho que é de extrema importância, a qualificação do serviço, que o nosso trabalho é o serviço, é mais do que nunca necessário. Sim. E vinculado ao Secov, com essa estrutura toda da FEComércio que nos oferece, Sesc, Senac, olha os benefícios que tem de estar ligado ao Secov, os benefícios que tem, né? Tá falando a mesma coisa que eu falo, eu digo, se tivesse algo que eu pudesse dizer para uma empresa, para um empresário, assim, por que associado ao Secov? Só ter os benefícios que Sesc e Senac oferecem já estaria valendo. Mas tu tem, além disso, né, várias outras questões e várias outras possibilidades. Aqui a gente está num espaço que é nosso. Esse espaço aqui é de todos, que é o Lab da FEComércio. Esse espaço é de todos e para todos, para que possam trazer ideias, proporcionar espaços de reflexão, buscar soluções. Já tem várias empresas que estão produzindo soluções aqui para os diversos segmentos que a instituição atende, e eu acho assim que nós do mercado imobiliário, a gente tem que estar sempre também provocando, como posso usar novamente esse termo, nessa busca dessas soluções, porque o movimento é muito dinâmico. Como é que tu tem enxergado esse movimento do mercado imobiliário, questão da inovação, que ficam falando a todo momento, né? E parece que às vezes para alguns até se assustam, mas na realidade eu vejo assim como um movimento natural numa necessidade contínua de aprimoramento, de evolução. Sim. Hoje a inovação ela está muito presente no mercado imobiliário, né? A gente vê os robozinhos falando nos chats dos nossos sites, a gente pode os próprios robôs falando no WhatsApp. Sim. Então, a comunicação hoje usa muito a inovação com a inteligência artificial, né? Os produtos que nós podemos oferecer hoje em terceira dimensão, praticamente, o cliente consegue ter uma acessibilidade do imóvel na planta hoje com uma realidade quase que pronto, e é magnífico isso, né? E eu em acho breve que isso, vai ter a sensação de estar morando ali ou conversando com alguém. Vai chegar só lá no terreno, até na própria empresa. Achando que está cozinhando ali na própria casa, né? Isso é muito legal. Acho que nos ajuda muito a nós prosperarmos. São ferramentas que potencializam essas possibilidades de uma prestação de um serviço mais qualificado. Sim, mas claro, né? Nós corretores de imóveis, o olho no olho, eu acho que vai fazer sempre uma grande diferença. Essa questão que eu digo que é a sensibilidade e o feeling que o profissional tem também de entender quais são as reais necessidades e de que forma melhor atender, isso... Não vai ter inteligência artificial que vá... Acho que dificilmente uma máquina vai chegar nesse ponto, por mais... Ela pode nos ajudar e nos ajuda muito, que é na questão dos volumes, né? No volume de informação, na organização desse volume de informações, na velocidade da busca de algumas informações, na velocidade da comunicação, Sim. Na capacidade também da gente ter acesso. Eu estava falando com um colega há pouco tempo, assim, às vezes tu faz dezenas de contatos em poucos minutos porque tu tem uma comunicação
mais rápida, tu tem meios de fazer essa comunicação mais rápida e a partir dali tu começa a fazer todo um processo depois de recepção, de identificação das necessidades e construir a busca das soluções. Então, isso com certeza eu entendo que essas ferramentas elas agregam bastante no dia a dia. Uhum, com certeza. E hoje o mundo, o nosso mercado, ele é muito dinâmico, né? A gente atende gente que, como lá Santa Maria é a segunda contingência militar Sim. do nosso país, então a gente atende gente de vários lugares. Então essa inovação e essa tecnologia, ela nos favorece e muito para chegar até a nossa empresa, né? Assim, a facilidade que tu gera para a pessoa que busca o serviço no sentido dela ter uma tranquilidade, dela ter um volume melhor de informações, uma informação mais qualificada, tem a imagem, tem o vídeo, tem a planta 3D, que nem a recente comentou, quer dizer, tem várias possibilidades de chegar no momento da aproximação, quando vai ter realmente uma questão mais presencial, né? Evoluir, né, aquele processo de atendimento, porque ele já teve toda uma base de apresentação anterior, então fica mais tranquilo para quem está chegando, buscando a solução e também para o profissional que está preparado para todo esse processo. Sim, com certeza. Os profissionais são muitos, né? Porque entrar no mercado imobiliário deu um boom, né? E a gente vem com bastante elogios do nosso setor na questão da inovação, na questão de qualidade, na questão de aprimoramento desses serviços. Então, eu acho sensacional e de extrema importância que nós, todos os empresários, foquem muito nesse conhecimento, porque é uma demanda muito grande de profissionais novos no nosso setor. De várias áreas, vou ser o quê? Corretor de imóveis. Então, teve muitas imobiliárias abrindo, teve muitos profissionais entrando na nossa área, ainda não no estado de qualificação profissional adequado. Então, acho que nós, o Secov, agora né? Tu chegou num ponto que eu estava esperando aqui, que é justamente isso. Está chegando a 20 anos de mercado. Tá? Vê nesses 20 anos o quanto mudou e o quanto é necessário cada vez mais ser profissional. E profissional num nível elevado, porque a exigência do mercado também cresceu. Muito, muito. Eu sempre, desde o início da minha carreira, eu sempre priorizei muito o estudo, muito vinculado à técnica com o conhecimento. Eu tenho faculdade, eu tenho pós-graduação, eu tenho MBA, eu tenho centenas de milhões de cursos voltados a conhecimentos gerais, porque eu acho que isso seria essencial. Todos essa série aí de ações com foco em ser corretora de imóveis, profissional. Então, eu prezo muito, porque eu acredito muito que, sim, eu amo ser corretora de imóveis. Vivo disso. Sim. Então, eu prezo muito que o corretor de imóveis tenha a sua parte técnica com a parte de conhecimento e que foque nesse desenvolvimento pessoal. Sem sombra de dúvidas, é de extrema importância porque a gente sabe, né, Sérgio? Uma notícia ruim se espalha e se generaliza. Uma notícia boa nem sempre se espalha e não é legal. Assim, não vem à tona para ser benéfico para a classe. Por isso que a gente usa vários canais de comunicação e tenta estar cada vez mais próximo do nosso representado, do nosso associado, levando essas informações. Eu digo que é uma responsabilidade nós aqui, no caso, como representantes de instituição, que agregam várias empresas e que presta esse serviço para as empresas na questão da negociação, da qualificação, da defesa da categoria, está sempre comunicando, trazendo informação, trazendo atualização. Isso é um processo contínuo. Mas também é importante que quem está lá na ponta saiba que buscar esse conhecimento, buscar esse aprimoramento também é ponto fundamental para depois não dizer assim, o mercado está difícil, o mercado está complicado. Eu tive recentemente um questionamento, como é que está o mercado? Eu digo, o mercado segue em movimento, tudo segue acontecendo. Agora, o movimento não é só do mercado, o movimento também tem que ser do profissional. Sim. Para que ele abra o seu mercado, para que ele busque novas possibilidades, para que ele se desenvolva e se aproxime de conhecimentos que vão ajudar ele lá no processo de negociação, na construção
dessas soluções. Eu sempre digo que quem vem em busca dos nossos serviços, ele vem em busca de uma solução. Sim. Se ele soubesse ou pudesse resolver sozinho, ou quisesse, ele não precisaria buscar um profissional. Quando ele busca um profissional, é porque realmente ele quer esse acompanhamento e quer ter esse carinho, esse acolhimento. Aí entra a questão do ser humano, do emocional, de todo um processo que realmente quem vai fazer é aquela pessoa que tem esse cuidado. É cuidar, né? A gente cuidar, porque é um investimento que a gente sabe que às vezes é um investimento de uma vida inteira, é um processo que é construído também na forma de um sonho que vai se tornar realidade. Então, estar preparado para esse momento e cuidar desse momento, independente, eu sempre falo também, independente do ticket, independente do valor, pode ser do imóvel mais simples ao mais luxuoso. A gente tem que ter aquele cuidado, tem que ter aquele carinho e tem que ter aquele profissionalismo para gerar o resultado dentro das expectativas dos clientes. Sem sombra de dúvidas. Agora, nessa reunião que eu comentei que eu estava, até um colega nosso disse, com uma mão, o que agora tu for falar, né? A gente vai sempre plantando isso. A gente, nesse preparo, que quanto mais tu estuda, menos tu sabe. A gente está em constante evolução todos os minutos da nossa vida, porque é por isso que a gente está aqui. Sim. E por que a gente olha às vezes, mas um está vendendo e o outro não. Um faz a gestão e o outro não. Como que a gente faz de forma de qualificação, que a gente está batendo nessa tecla hoje aqui, profissional? Então, se dediquem a estudar, porque com uma mão, que agora o André, a Sandra falou, com uma mão a gente vai colhendo e com a outra ainda a gente vai semeando. Então, é por isso que é um processo contínuo de crescimento. E a gente não cresce só sem fazer nada. Então, é como tu disse, Sérgio, a gente nosso movimento, é o nosso movimento. Como é que a gente pode fazer para a gente sempre se profissionalizar? Como a gente pode ser pessoas melhores e capazes de oferecer esse serviço com qualidade. O mercado se movimenta, né? Os ciclos também acontecem, às vezes momentos de maior velocidade, outros de menor velocidade. Tem várias questões que elas acompanham quem transita. Aí, que nem eu digo, está com quase 2 décadas, eu já tenho 3 décadas. Então, a gente tem um caminho percorrido dentro desse mercado que nos preparou, vamos dizer, para as adversidades, nos preparou para aqueles momentos, às vezes, de não tanta facilidade. Eu nem gosto de usar a questão de dificuldade. Não está tão fácil, mas ainda é possível ser feito, principalmente para quem se propõe a fazer. Então, tem que ter esse movimento contínuo. Dentro dessa linha de pensamento, assim, como que está lá o movimento de vocês? Como é que tu enxerga dentro desse período atual a questão da compra e da venda, da própria locação, porque é uma cidade universitária? Sim. Então, como que tem sido locação para nós foi muito benéfico, né? Porque voltou o vestibular na UFSM, porque antes não tinha. Então, quando rolou esse assunto na mídia, a locação bombou virou o ano a locação a 1.000. E a venda é como tu disse, assim, a gente sempre fala que faz uma analogia que a nossa profissão é o eletrocardiograma, né? Às vezes tá lá em cima e às vezes tá aqui embaixo. E é assim que a gente vai e as coisas acontecem e continuam todo o tempo, senão não teria por que ter tantas imobiliárias, ter tantos corretores, e por que todo mundo se apaixona por quando tu entra e consegue esses resultados e frutos, né? Desafios do dia a dia. Bastante grandes, mas é com emoção. Sim. Então, sem emoção, eu digo, não tem graça, então tem que ser com emoção. Nosso mercado tá muito bom, é óbvio que não foi fácil, porque nós saímos de uma pandemia e entramos numa um novo comportamento do consumidor, trocas de governo, que não só no mercado imobiliário, em todos os setores, todos os setores acompanham isso que está acontecendo. Mas a gente tem que fazer o diferencial. E aí é onde entra a inovação, onde entra o conhecimento, onde entra a nossa gestão, onde entra o que a gente pode fazer, que a gente falou no início, a união faz a força. De que forma a gente, nesse novo comportamento, as empresas podem se unir e podem fazer diferente. Todo mundo está o tempo inteiro comendo, acordando, levantando.
E, obviamente, a gente tem que estar o tempo inteiro como fazer mais para nossas empresas, né? Com certeza. Está acontecendo. Não Sim. talvez na velocidade que todo mundo quisesse. As taxas de juros estão mais altas, o financiamento também aumenta as taxas de juros. Mas parado não está. É a mesma percepção que eu tenho Parado e que não eu sempre tá. falo. É que a gente talvez viesse num momento com a taxa de juros de 3%, agora a gente está em 15%. Então a gente sofre isso, o consumidor sofre isso. Mas a nossa vida no Brasil foi assim, sempre com emoção. Sim. E as coisas não pararam de acontecer. Acontece de uma outra velocidade, mas estão acontecendo e sempre andando, né? Eu falo com vários colegas de diversas cidades e de diversos lugares também do Brasil. Tu também tem essa possibilidade, até porque recebe muitas pessoas de fora. E a gente vê que às vezes tem algumas diferenças, mas não são tão grandes, né? Claro, tem particularidades de cada região, mas o que eu sempre procuro transmitir é isso. Não está parado, tem seu movimento e a velocidade ou as possibilidades vai ser também conforme for o comportamento de cada um. Para a gente fechar aqui esse bate-papo que está muito bom, a questão do networking e do relacionamento, quanto isso impacta no desenvolvimento do profissional? 1000%. 1000%. Na nossa área é de extrema importância, porque... Mas eu até faço uma provocação um pouquinho do nosso assunto anterior, para não só para nós gestores, não só para os corretores, mas também para todos os consumidores finais que com certeza vão estar escutando ali na live do Secov ou no podcast do Secov, eu não sei onde é que vai estar hospedado, mas do Sérgio depois disso. Se provoquem o tempo inteiro e a fazer as coisas acontecer. Porque isso é importante para uma economia. E eu acredito muito que nesse segundo semestre agora o despertar disso veio com muito mais velocidade, porque as coisas vão se acalmando depois de um superego, de egos e de disputas mais vaidosas, digamos assim, de mercado. E eu acho que o nosso relacionamento é muito importante, ele abre portas para tudo, né? Então eu acho que muito também disso vinculado ao Secov. Então, venha próximo do Secov. Esse network abre portas enormes, porque às vezes a gente está com um problema que o problema é de todo mundo. Só que às vezes não se fala, porque tu tá ali sozinho no olho do furacão. Tu fica fechado no teu mundo. Não fica fechado no mundo, exatamente. Então aproveita essa associação e essa entidade tão poderosa que é, para fazer esse network e trazer soluções dos problemas que às vezes não é só é de vários. Muitas possibilidades e muitas portas vão se abrir. Foi até pensando, né, nessa linha de raciocínio que eu fiz a provocação do networking, porque quanto mais eu me propus a participar voluntariamente, nós somos voluntários, é bom também fazer essa colocação, né? Voluntariamente de entidades, de clubes, de confrarias, sempre tu tá em contato com as pessoas e as pessoas é que fazem os negócios. E a gente estando preparado lá, com certeza isso vai acontecer. Sim, com certeza, porque além desse network, tu tem uma segurança não só jurídica, tu tem uma segurança na prática, tu tem uma segurança de colegas profissionais, tu tem segurança de que várias pessoas estão pensando numa mesma linha que nem tu tá pensando. E eu acho que trazer isso junto, eu acho que favorece muito mais, porque tu tá te representando. É o Secov, então tenha junto uma amplitude muito maior de representatividade. Tu se coloque como protagonista na tua ação, na tua empresa, para fazer teus negócios brilharem, não só em 2023, 2024, porque o ano vai infinito, né? Os números são infinitos. Então, se coloque como protagonista das tuas próprias ações e venha junto sempre nessa união junto com o Secov. Que maravilha. Obrigado, Lisiane. A gente fechou aqui muito bem gente. Esse bate-papo. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que nos acompanharam e a gente volta num próximo podcast aí do Secov Zona Sul.